que o Senhor veio aqui, visitou este lugar para estarmos aqui, Deus. Oh, não temos dúvida, Senhor, que a Tua Shekinah, a Tua glória, a Tua presença, Senhor, é real, é palpável neste lugar, Pai. Ah, Senhor, tudo que nós sentimos até agora, queremos, Senhor, continuar sentindo. Queremos continuar sendo tocados, Senhor, trabalhados, Senhor, removidos, Senhor, revirados por dentro, Senhor. Oh, Deus, remove, Senhor, as cinzas, remove com sopro do Teu Espírito Santo tudo aquilo que não é Teu, Senhor, que ocupou de alguma forma lugar no nosso coração e na nossa mente. Tudo aquilo, Deus, que não pertence a Ti, que pelo sopro do Teu poderoso Espírito Santo, o Senhor remova as cinzas desses altares, Senhor. Altar do nosso coração. O nosso coração é o Teu altar. Ele é Teu, somente Teu, somente Teu. Só o Senhor venha a ser entronizado no nosso coração nessa noite, nessa tarde, neste lugar e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 5. E depois nós vamos ver Êxodo 19. Vamos em alguns textos também em Atos 2, onde o pastor hoje abriu o culto, uma bênção, uma palavra muito abençoada mesmo, e já veio nos ajudar muito nessa introdução. Êxodo 5, como depois a gente vai abrir, Êxodo não precisa sair desse livro, tá? A gente vai abrir mais Êxodo, ou talvez nem abra, mas eu já vou deixar comentado, vocês depois podem estar pesquisando, né? Então, nós já sabemos, nós já falamos, nós já entendemos e já aprendemos aqui algumas vezes que Deus, Ele apontou as festas para fazer marcação de um tempo profético. Nós entendemos que há festas que é só para o povo dele, assim até hoje. E há festas que o Senhor deixou, nós aprendemos, né? Porque até um tempo a gente também não sabia, a gente também julgava isso não ser importante. E não era verdade, porque está escrito, o Senhor deixou como estatuto perpétuo. Então são 3 festas principais das quais a igreja deve celebrar. Não precisa rituais. Rituais é diferente, né? Nós não temos ritual, tá? Mas nós celebramos sim as festas, porque todas as festas, gente, Deus é um Deus que gosta de festa. Pensa num Deus festeiro, pensa, né? É um Deus de festa, Ele gosta de celebração. Quando Deus vem para poder dar, a gente vai vendo, né, na Bíblia, que toda vez que Deus vem para poder anunciar algo até grande, algo que vai ser difícil, algo que vai ser complicado, vai ser um tempo de luta, Ele primeiro fala que tem uma festa. Ele primeiro celebra. Depois Ele dá a notícia. Geralmente Ele faz isso. Então Deus apontou as festas para fazer marcação no tempo profético, para fazer anúncios proféticos, e principalmente o centro de toda festa era para anunciar Jesus. Toda festa está conectada a Jesus. Jesus é a festa. Então, quando a gente canta, né, festa, alegria, tempo de festa, de celebração, a gente lembra que Jesus é a festa, é a alegria, é a celebração, e Ele tem que ser celebrado todo dia. Por isso que a gente não comemora Natal só dia 25. Natal é todo dia. Você pode celebrar Natal todo dia. Você pode celebrar Pentecostes, Páscoa todo dia. Você pode celebrar Pentecostes, né, que hoje é a data do Pentecostes, o católico daqui uma semana, né, uma semana a mais, mas mesmo assim, você pode celebrar Jesus todo dia, porque Jesus é a razão de todas as coisas. Então, anunciar Jesus através das festas foi o ponto central, foi o motivo, é o motivo até hoje para tudo. Deus sempre usou isso. E festa é tão bom, né? A gente fala de festa, a gente guarda bem as coisas, né? Então, ó, lembra, Pentecoste é festa. De todas as festas, né, que apontam para Jesus, Pentecoste fala de um encontro.
tá? Pentecoste significa encontro, um encontrão. Então hoje você foi convidado pelo céu. Talvez você chegou aqui nem sabendo que era dia de Pentecostes. Talvez você chegou aqui nem sabendo que ia ter essa celebração, mas o céu sabia. O céu sabia. O céu marcou esse encontro conosco aqui. Aleluia. É um encontro com o resgatador, aquele que nos resgatou. Nos resgatou de onde? Da morte, do pecado. Nos resgatou do inferno, porque era isso, nós já estávamos condenados. Nós estávamos perdidos. Era essa a nossa condição. Destruídos, né? Mortos espiritualmente. Ele nos resgatou. Então, eu venho falando há algumas semanas sobre um intervalo de tempo entre a Páscoa e Pentecoste, porque é isso que eu estava estudando. Estou e vou continuar, porque é tão lindo ver o que Jesus fez nesses 50 dias. São 50 dias que parece que fica esquecido nas páginas da Bíblia, fica esquecido na vida de muito cristão e que não deveriam ser esquecidos. Esses 50 dias deveriam ser assim lembrados todos os dias e eu olhar passo a passo o que Jesus fez nesses 50 dias, para que a gente tenha cura, porque aqueles 50 dias que Jesus ficou entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, que Jesus ficou, né, até a ascensão dele, depois teve o dia de Pentecostes, foi assim um período de muita restauração e de muita cura para todos os discípulos e para muitas outras pessoas, tá? Então, nós podemos ver, né, com os nossos olhos, com esses olhos aqui naturais, esses olhinhos aí que vocês estão usando agora, poderosamente, olhando para mim, com esses olhos vocês podem ver todos os dias a situação que caminha a humanidade, para onde caminha toda a terra, desde a nossa família, o nosso trabalho, tudo que envolve pessoas, todas as áreas que envolvem pessoas, a gente pode ver para onde que está caminhando. Não está caminhando para um lugar bom. A maioria não está caminhando para um lugar bom. Não são coisas boas. E se continuar assim, né, são coisas bastante ruins que vai acontecendo. Mas eu sei que Deus quer mudar isso. Como? Como que Deus quer mudar isso? Como que vai mudar? Não, as coisas não vão melhorar, não vão. O Senhor vai ser a nossa força. O Senhor vai nos levantar com poder. O Senhor vai nos levantar com ousadia. O Senhor vai fazer algo por nós. Amém? E o Senhor vai enviar. Ele já está enviando. O avivamento está aí, está às portas. Quando nós falamos de avivamento, gente, não é só pular, não é só cantar, não é só o barulho, isso faz parte. Mas quando nós falamos desse avivamento que está para vir, é um derramar do Espírito tão grande, tão grande, tão grande, tão poderoso, tão forte, que nós não vamos ter, eu falei para o Nelson, é um avivamento que vem agora, nós não vamos ter que sair do lugar. As pessoas vão vir, vão buscar, vão correr. Ah, o Milton, as coisas que estavam dizendo, Milton, eu lembro, e a Mani Hassan, ele era cristão, vamos lá. E não vai vir sozinho, não vai ser época de Nicodemos, não, vai ser de monte, vai ser muita gente procurando você que está vindo aqui à igreja, ouvir a palavra. Esse avivamento que vem vindo, vai procurar você dentro da fábrica, seu chefe vai te procurar, a família do teu chefe, seu sachô vai te procurar, seu cachô vai te procurar, todo mundo, seus líderes, seus vizinhos vão procurar você para explicar o que está acontecendo. O tamanho vai ser o poder de Deus, porque eu não sei se você imagina isso, se você pensa isso, o movimento na região celestial, a massa que é, né? Que é uma massa, é uma atmosfera, nós já falamos disso, aquela massa, aquela coisa densa, e as trevas domina e é pesado, e para você fazer, né, um ato de bondade é difícil debaixo dessa atmosfera, é difícil porque tudo quer encobrir,
tudo quer sufocar, tudo quer te abater, essa atmosfera vem pesada. Mas, né, mas unidos, juntos, a igreja do Senhor, ela é poderosa. Quando ela ora, essa força contrária, essa opressão tem que recuar. Quando nós nos ajuntamos aqui em adoração, como um momento como esse, que nós tivemos aqui, porque isso aqui não é nada perto do que Deus quer fazer e vai fazer. Você estando aqui ou não estando aqui, Ele vai fazer. Você crendo ou não crendo, eu crendo ou não crendo, falando ou não falando, vai acontecer. A palavra garante isso. Então, quando a igreja se reúne nesse momento aqui, as trevas, recuaram. Aquela nuvem densa se foi. Vai lá, fica parada, porque a mão do Todo-Poderoso, o Espírito de Deus agora está soprando. O vento dele está correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Está visitando a nossa vida. Está enchendo o nosso coração de fé. Está nos empoderando. Porque foi para isso que ele veio. Para trazer o poder, para realizar algo na nossa vida. O Espírito Santo não veio aqui à toa, não. Ele não veio aqui passear. E ele quer ir embora. Ele quer ir embora. Ele é o primeiro que, de dentro dele, eu quero o céu, que essa terra é muito ruim. Mas ele, sendo Deus, ainda está aqui por minha causa e por sua causa. E o dia que ele for, nós vamos junto. Porque ele leva a gente, parte daqui. E esse momento está para acontecer. Nós não sabemos quando tudo está caminhando. Vai ter o grande avivamento? Vai, já está acontecendo. Não é de repente. De repente é que você e eu vamos perceber. Mas você acha que já não tem gente preparada para o grande avivamento? Eu posso não estar preparado, você pode não estar preparado, mas tem criança preparada para o grande avivamento. Tem jovens preparados para o grande avivamento, para esse momento que a terra vai viver. Tem líderes que vivem a vida deles para se preparar para esse momento. Tem mulheres, tem homens orando, clamando por esse momento há muito tempo. Não é de repente. Nós não vamos ver no YouTube alguém, aquela criança, olha só como Deus usa. Não. Tem uma igreja. Eu falo uma igreja com milhares de pessoas preparadas, prontas para agir. Preparadas, prontas, cheias do poder de Deus. Eu só não conheço essas pessoas, mas o céu conhece. Será que entre essas pessoas tem alguém aqui? Será que entre esses que estão desejando a volta do Senhor e que estão esperando o grande avivamento, tem alguém aqui no nosso meio? Não sei. Êxodo 5. Aleluia. E 2, diz assim, eu vou pedir para o pastor Nelson ler para nós, Êxodo 5, versículo 1 e 2. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Olha esse coração, né? A gente sempre fala, o coração de Faraó é uma coisa para a gente estudar minuciosamente e correr de tudo que pode nos fazer a ter um coração igual ao dele. Fugir, virar as costas e correr rápido, não é nem de qualquer jeito, larga tudo para trás e corre, foge. Tudo que for referente ao coração de Faraó, foge disso. Então é uma coisa que vou deixar a dica. Estudem tudo que se refere ao coração desse Faraó, tá? Porque é para você ficar longe, não é para partir para cima, não.
Então, na Páscoa, nós vimos que a morte de Jesus, nós estudamos aqui, a morte de Jesus, ela trouxe vida para o nosso espírito, né? Nós vimos bastante isso. E a ressurreição para a nossa vida espiritual e também aqui, porque trouxe esperança para nós. Nós não tínhamos esperança. Eu me lembro, já compartilhei com vocês, não vou repetir, mas quando Jesus me encontrou, eu estava numa situação de morte. Havia morte na minha casa, morte espiritual e morte no casamento, morte num relacionamento, e isso ia ser gradativo, ia matando os filhos e os vizinhos e todo mundo que fosse se relacionar com a gente. Nosso caminho era de morte, a sentença era morte. Mas quando a gente entendeu, conheceu Jesus, entendeu que sem Jesus não dava, né? Não tem salvação, a gente confessou Jesus, entrou vida e entrou ressurreição. O Senhor Jesus soprou sobre aquela situação e reviveu, e floresceu, e multiplicou. Aleluia! Então a Páscoa, né, quando falamos da morte e ressurreição, ele trouxe, através daquela morte e da ressurreição, trouxe vida e trouxe esperança para a nossa vida, ainda aqui nessa terra. Aleluia! Agora, o Pentecostes, olha aqui, se quando você lê isso daqui rápido, você pensa que Moisés está falando da Páscoa. Tem gente que pensa que quando fala dessa festa aqui, ó, depois disso Moisés e Arão foram falar. Depois do quê, gente? Quando Moisés, aqui está falando da volta de Moisés ao Egito. Então, depois que Moisés voltou ao Egito, eles foram ter aquela reunião com o faraó, para poder falar aquilo que Deus mandou. Deus falou que era para o povo sair de lá. Olha só o que diz o Senhor, né? Eles foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir celebrar-me uma festa no deserto. E que festa era essa? Porque se você sabe um pouquinho no Êxodo 12, porque aqui nós vamos ver uma sequência de coisas acontecer. Quando chega em Êxodo 12, o que nós temos em Êxodo 12? A Páscoa. Então não era a Páscoa não foi celebrada no deserto. A Páscoa foi celebrada no Egito, dentro das casas. Lembra? Mata o cordeiro, passa no umbral, no Egito. Então ele não estava falando de Páscoa. Mas Deus estava falando: deixa o meu povo ir celebrar-me uma festa no deserto. Essa festa era uma festa que estava no coração de Deus. Era algo que Deus queria demais. Essa festa era um encontro com Deus. Deus queria se encontrar com o povo num lugar marcado por Ele, escolhido por Ele, agendado por Ele. Era isso que Ele queria. Essa era a vontade, era o que estava no coração do Pai. Era essa festa. E Faraó responde: quem é o Senhor? Para que eu ouça a voz dele e deixar Israel? Quem é ele? Eu não conheço o Senhor e nem vou deixar Israel. Ele era tão atrevido, né? Por quê? Por que você acha que Faraó agiu desse jeito, com essa resistência? Nós já estudamos também, já falamos também que Faraó era como se fosse um deus no Egito. Ele tinha um pacto muito forte com as trevas. Ele sabia. Ele não era onisciente, ele não sabia. Assim, pela onisciência ele não sabia. Mas no espiritual, Faraó tinha aquele canal direto com as trevas. Faraó era usado, era aquele que consagrava aos ídolos, era aquele que tinha as entidades. Quando a gente vê um pouquinho mais do Êxodo, você vê que Moisés teve medo, quando, apesar de Moisés ir lá e fazer os sinais e maravilhas, no decorrer aqui das pragas, né? A gente vai vendo Moisés profetizando e Deus usando ele, e já era para Moisés ficar: opa, Deus está comigo. Mas não, principalmente naquele episódio, quando os magos fazem o cajado, né? O cajado virar uma serpente, Moisés se apavorou naquele momento. Por que ele se apavorou?
Porque ele sabia, ele conhecia, ele viveu no palácio, ele foi criado, ele viu o faraó se consagrar a deuses a vida dele inteira, ele sabia o que era o poder das trevas. Então naquela hora ele temeu, porque ele sabia que grande era forte. Então com essa resistência de faraó é porque ele no espírito, né, no espiritual, ele sabia que Deus estava planejando algo para o povo dele. E eu digo para você, Satanás sabe, ele sabe. O Senhor nos esconde, nós estamos lá no Salmo 91, quando fala que, né, a sombra do Onipotente, nós estamos escondidos, ele garante segurança, livramento, ele nos esconde debaixo das asas dele, né? Ele nos esconde, ele nos guarda, ele nos faz até invisíveis aos olhos das trevas, ele fere de cegueira os nossos inimigos. Mas deixa eu te dizer, de novo, ó, o maligno sente o cheiro, porque a unção tem cheiro, gente. A unção é algo que você pode pegar. Quando você pensa, o que é unção? Não é unção, outros não são, tá? Unção é poder de Deus. E o poder de Deus é algo real. É algo que você pode tocar. E não só você pode tocar, como você pode ser tocado por ele. E eu provo pra você na palavra isso, tá? Nós vamos caminhar aqui pra frente, vocês vão ver o tanto. Aliás, eu vou falar só alguns, mas tem tanta manifestação do poder de Deus que é algo tremendo. Então unção é algo real e o inimigo sabe disso. Quem não sabe às vezes é você. Se alguém perguntar para você o que é unção, não sei te explicar, vou te levar lá pro pastor explicar. Aí você pergunta pro pastor, unção, peraí, eu vou estudar para poder saber o que é unção. Não sei, sabe que eu não sei? Não. Unção é poder de Deus, é óleo, é azeite dourado, azeite bom, é perfume, é um bom cheiro, um cheiro agradável. Você tem vontade de ficar perto de gente cheirosa. Isso é unção, é poder de Deus. Aleluia. E o inimigo, ele sabia, Faraó sabia, e ele não queria que acontecesse essa festa, porque ele sabia que não era uma festa simples, ele sabia que era uma manifestação do poder de Deus. Deus ia se manifestar de uma forma que ele mesmo não conhecia e nem ia conhecer. Deus ia realizar no meio do povo. Então ele tentou de todas as maneiras. Quando a gente lê aqui, ele resistiu, ele tentou negociar, ele fez de tudo para poder segurar o povo, até o momento em que Moisés permaneceu firme. A cada experiência, a cada praga, a cada manifestação do poder de Deus ali nas pragas, que ia enfraquecendo as trevas, né? Que ali foi um processo, né? Foi enfraquecendo as trevas, e Moisés foi ficando mais forte, mais seguro. Então a cada manifestação do poder de Deus, aleluia, nós vemos o Espírito Santo nisso, né? Aleluia. Nós vemos ali o poder da palavra sendo liberada e o poder do Egito, aquelas potestades, aquelas entidades sendo enfraquecidas e destruídas, envergonhadas. Nós fomos vendo até o dia que Moisés fala assim: olha, Faraó, não adianta, não tem negócio. Não vou negociar com você. Deus falou que é para todo mundo ir. E não é só as pessoas, não. É o gado, é as coisas, é para a gente poder levar as galinhas, os bodes, os cabritas, ovelha. A gente vai levar tudo. E eu não vou deixar nenhuma unha aqui no Egito. Nenhuma unha. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito poderoso. Não tem negócio com as trevas. Aprenda isso. Não dá para negociar com o inimigo. Não dá. Não entregue. Custe o que custar. Nenhuma unha você entrega. Nada. É isso que a gente vê. O que acontece aqui. Porque isso aqui vai acontecendo na história.
Nós estamos aqui ainda em Êxodo 5. Vai começar a acontecer um monte de situações que abala a confiança de qualquer um. Abala a confiança de qualquer um. A partir daqui, desse momento, que eles vão falar com Faraó. E Faraó era Faraó, gente. Eu tô falando pra vocês que Moisés, que foi criado lá dentro, que via aquele homem se consagrar todo dia. Moisés, ficou abalado no decorrer dessas situações aqui, voltava Deus. Aí Faraó não deixou, não. Aí Deus falava, vai lá agora e faz tal coisa. E Moisés ia. E daqui a pouco, Deus, eu fiz tudo certinho, aconteceu tudo, mas ó, ele não deixou, não. Vai lá e faz de novo. Né? E foi aquele processo. Então Moisés, que era Moisés, ficou. Então imagina se fosse nós, uma coisa atrás da outra. Tem vezes que a gente tem problemas aí, de manhã você levanta um problema, meio-dia já tem 3 problemas, 2 horas da tarde já tem 5 problemas, e 7 horas da noite você já fala, chega, eu não aguento mais, eu não aguento mais, socorro. Não é? E aí, ou então, e ainda quando faz isso tá bom. Tá? Quando você fala, não aguento mais, Jesus, socorro. O duro é quando você se enfia debaixo da montanha dos problemas e não quer mais nem levantar. Não tem mais força, porque são muitos problemas. Não é nem problema que você criou dentro da sua casa, não é nem com a sua família. Você já está enterrado num monte de problema que você viu na notícia. Aconteceu lá no outro país. Você já está lá soterrado com os problemas, a sua confiança já fica abalada. Agora olha o que esse povo passou. Então eles começaram a viver uma sucessão de situações de abalar a confiança de qualquer um. E mesmo que o povo soubesse, mesmo que eles soubessem, não, Deus é nossa proteção, Deus vai nos livrar, nós esperamos em Deus, nós confiamos em Deus, mesmo que eles soubessem até o que ia acontecer, porque naquele tempo ia haver ali um juízo muito forte, né, sobre o Egito. Houve um juízo de Deus muito forte que acabou com a morte dos primogênitos. Foi a gota d'água, né, para Faraó ficar quebrado, humilhado. Mas depois daquilo a gente vê que o bicho se levanta ainda e corre atrás do povo, né? Então, ia vir o juízo, mesmo que eles soubessem, era normal que eles ficassem abalados. Não dá pra gente falar, mas esse povo, mas esse Moisés, viu tanto o poder de Deus e agora tá desse jeito. Não dá pra gente fazer isso. Porque por muito menos, eu acho que a gente também ia ficar abalado. Né? Então era muito normal que eles ficassem abalados e pudessem até pensar, meu Deus, e agora? O que vai vir em seguida? Não dá pra acontecer coisa pior. Uma praga, são 10, né? 10 pragas no decorrer de meses. Mal eles acabavam de arrumar uma, pá, outra. Limpava uma, pá, outra. Sarava uma, pá, outra. E depois era tristeza. Aquela tristeza. Porque não teve um egípcio, né? Que não teve uma perda na família. Porque aqueles que não tinham o filho, era sobrinho, era irmão, era primo, era um parente. Não teve uma pessoa que não perdeu naquele tempo. Então você pensa, tamanha tristeza que foi. Tamanho foi o juízo, né? Então, depois disso, eles passaram o quê? O Mar Vermelho. Saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, que é outra coisa maravilhosa. Pensa na manifestação do poder de Deus. É lindo demais, não é? A gente vê aquela imagem, a gente assiste o filme, por mais antigo que seja, é sempre lindo ver aquele momento. Moisés levanta, né, a mão e o mar abre, aquele mar imenso, terra seca. Meu Deus, gente, pensa que você fecha os teus olhos nessa hora e imagina, traz para sua mente essa cena. Pensa a brisa do mar, pensa o cheiro. Pensa o mar, você acha que não fez barulho? Que foi assim silencioso, no modo off, né? Foi modo off. Pensa aquele mar se abrindo, aquele barulho, aquela gente toda. Porque você acha que eles estavam em silêncio? Você acha isso? Eu não acredito nisso. Eu acredito que tinha gente chorando, tinha gente gritando,
tinha gente... Quando a gente pensa, então, se fosse os japoneses, né? Aquele interjeito, né? Se fosse o brasileiro... Ai, meu Deus, né? Se fosse o povo mais oriental, lá do Oriente, mais ainda, né? Que era eles, né? Imagina então, que eles são muito de mostrar o sentimento, né? Assim, mais fortes. Então você pensa nisso, passar o Mar Vermelho. E está escrito aqui, está escrito assim, Moisés, eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu vou contando como se fosse uma história, depois vocês leem. Moisés, quando falou para Faraó, ele falou, Faraó, Deus mandou a gente ir ali celebrar a festa e fica só 3 dias de distância daqui. É só 3 dias de distância daqui. É pertinho. Porque, gente, 3 dias, né? Ficava 3 dias. Se eles viajassem num ritmo, vamos supor que tivesse um camelo que andasse a 50 km por hora, ou que eles pudessem andar 50 km por hora, 3 dias de distância daqui. Mas não era esse o caso, todo mundo ia andando. Não ia ter camelo para todo mundo, né? Então, vamos ficar só fica 3 dias, só que pensa numa caminhada com 3 milhões de pessoas. Então, lá em Êxodo 19, aí a gente pode passar assim, Êxodo 19, deixa só lá aberto no Êxodo 19, né? Deixa no Êxodo 19, só para você ter como referência, porque lá já está escrito quanto tempo eles levaram. Embora você vai ler aqui, que está falando assim, no dia que se completaram 3 meses. Não foram 3 meses, porque a contagem do ano... do calendário naquele tempo era diferente. Eu não vou explicar agora como era, isso daqui vai para uma aula ou outra hora que a gente conversar. Mas a conta desse tempo aqui são 50 dias, tá? Foi 50 dias. Em vez de eles levarem 3 dias, na verdade, quando eles foram, levou 50 dias. Eles tinham que preparar, eles tinham que chegar no lugar, se preparar, se santificar, né? Porque Deus ia dar várias instruções ali, tá? Então tinha uma contagem diferente, tá bom? A contagem, né? E aqui então, Êxodo 19, 1 e 2, vou pedir pro pastor Nelson ler para nós, por favor. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Aleluia! Israel acampou em frente ao monte, no deserto do Sinai. Aí, você fala assim, mas o que tem a ver essas passagens com o Pentecoste? Quando você pergunta isso, é porque você está dentro daquele grupo de pessoas que só quer o final. Você só quer saber o final. Você só quer saber o que aconteceu no final. Afinal, no final, o que aconteceu? Você só quer saber aquilo que está escrito lá em Joel, que é a promessa do derramar do Espírito Santo. Você só quer saber o que aconteceu ali em Atos 2. Você só quer o poder, mas você não quer ter o encontro. Porque quando você vai ter um encontro, você tem que preparar. Se você tem um encontro marcado, você se prepara, não prepara? Eu aposto que você toma banho, que você penteia o cabelo, que você se perfuma, escova os dentes. Você começa a imaginar várias possibilidades de diálogo. No caso da pessoa perguntar tal coisa, o que eu vou responder? É um preparo para um encontro. Então tudo isso leva tempo. Isso também a gente gasta energia. A gente gasta, né? Energia. Mas esse final de prodígios e maravilhas que nós recebemos da palavra de Deus, que está escrito em Joel, ele vem
ele veio e ele vai retornar, ele vai acontecer novamente, porque há uma postura que as pessoas tomaram na hora de fazer o encontro, de realizar o encontro. Aqui em Êxodo, se a gente continua lendo, né, no 3, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Moisés estava pronto. Logo Moisés subiu. Moisés estava pronto. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz ao Egito, como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Com essas palavras aqui, Deus estava restaurando a identidade de um povo que foi escravo 430 anos. 430 anos, a mentalidade de escravo. E Deus restaurou com a palavra. O encontro é para restauração. O encontro de Pentecostes é para restaurar. Então, quando você pensar em Pentecostes, você lembra do Espírito Santo de Deus. Você lembra de Atos capítulo 2? O pastor leu, a passagem que o pastor leu aqui, já é a primeira pregação de Pedro, depois do derramamento do Espírito. Depois de passado os 40 dias que Jesus trabalhou intensamente na terra e ter passado os 10 dias, que foi aquela última semana, né? Que eles tiveram que ficar lá no cenáculo esperando o derramamento do Espírito Santo. Então, depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro pregou com tanta ousadia e a pregação de Pedro é tremenda. Eu gostaria de ter bastante tempo aqui com vocês e que vocês tivessem tanta fome, tanta sede, de alguém gritar aí, vamos ler, vamos ler. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Vamos. Não quero ir embora não. Quero ficar. Olha aí, ó. Tá avivada, hein, Haruna? Isso aí. Tá avivada. Esse é o coração que tem sede, tem fome, deseja, ele não tá com pressa. Ele não quer sair correndo. Porque aqui aconteceu, irmãos, nessa manifestação de poder. Gente, era o Deus falando, Deus, o Pai, falando com Moisés. Vai lá, olha aqui, fala para eles, se eles me obedecerem, se eles guardarem a minha aliança, se eles não quebrarem, se eles forem fiéis. E na verdade eles não tinham que fazer nada, porque é Deus que faz tudo, eles só tinham que se manter, que permanecer naquilo que o próprio Deus já estava fazendo. Vai lá, fala para eles, olha, eles vão ser meu tesouro pessoal, eles vão ser, entre todas as nações, um reino de sacerdotes, meus príncipes, minhas princesas. Meu tesouro pessoal. Você já pensou tesouro pessoal de Deus? Deus estava resgatando. Mas você acha que isso ficou perdido? Eles perderam porque eles não obedeceram. Eles ficaram com medo. Aqui teve algumas manifestações de poder e eles falaram assim, no versículo 8 eles falam assim, o povo todo respondeu unânime. Eles ficaram com tanto temor, eles falaram assim, fala Moisés, vai lá, fala para Deus que nós vamos fazer tudo que o Senhor ordenou, nós vamos fazer. Pode falar para ele que nós vamos obedecer, pode falar para ele que nós não vamos quebrar a aliança, pode falar para ele, Moisés, nós estamos sim, uau, que manifestação. Isso porque eles só viram a nuvem, eles não subiram para o encontro. Quem subiu foi Moisés logo subiu para o encontro, eles não. Aí Moisés veio e falou, Deus, e eles viram, porque eles estavam de longe olhando o monte, olhando a nuvem, né? Aquela glória se manifestando. Ali o Espírito Santo estava, gente. Ali tinha poder. E ali eles falaram apressadamente.
Da boca para fora, porque isso aqui foi muito da boca para fora. Fala para Deus que nós vamos fazer tudo que Ele mandou. Não, a partir de hoje, não, eu entendi, nós entendemos, nós vimos, eu vi. Se vocês verem, eu e o Nelson, Amanda não lembra, talvez lembre, Kênia talvez lembre, mas eu e o Nelson já vimos pessoas sendo curadas. Nós já escutamos costelas de pessoas voltar para o lugar. Foi ou não foi? Nós já vimos manifestação do poder de Deus. Nós vimos muita coisa. Se você vê, e nós vimos também muitas pessoas que viram essas manifestações. Nós vimos dente de ouro transformar na boca das pessoas. Vimos, eu vi com os meus olhos. A pessoa abriu a boca e o dente transformou. Eu vi. E a pessoa tem os dentes até hoje para poder mostrar, de ouro. E não foi só uma pessoa, foram várias pessoas que receberam. Eu vi manifestação do poder de Deus num tempo de avivamento, num tempo de busca, de fome e de sede. A gente ia daqui para Yuki, viajava, começava sábado, ainda voltava para casa tarde, ia domingo de manhã para oração, era 1 hora, gente, 1 hora e pouco a chegar lá. Voltava para casa e à tarde voltava para o culto. E não era só nós, não. Tinha um monte de gente. Tinha um irmão que vinha com uma vagonchinha, a carrocinha, né? A gente chamava de carrocinha, porque lotava, né? A carrocinha. Depois de um tempo tinha que ser 2. Tamanho era o poder de Deus. Mas nós vimos pessoas que viram a mesma manifestação do poder de Deus. Na hora ficaram, oh, uau, que incrível, Deus está aqui. Mas por qualquer coisa, foi embora. Ah, Deus manifestou poder, Deus curou, olha, Deus curou de AIDS, olha, Deus curou, nem precisou passar pela cirurgia, olha o que Deus fez. E abandonou Jesus, está fora do caminho até hoje. E Deus não quer se manifestar para vocês, só para vocês ficarem, oh, quanto poder, oh, quanta unção. Não. Ele, quando se manifesta, é para fazer alguma coisa, é para transformar, é para agarrar teu coração, é para poder ligar você nele, é para enraizar você nele, é para você ficar mais forte nele, é para você ter mais fé nele. Deus não precisa, mas nós, uau. Lá no Velho Testamento, o que acontecia? Naquele tempo, eles não tinham o Espírito Santo. Então era preciso que coisas assim, concretas, físicas, milagres acontecessem para que eles vissem. Para que eles, né? Porque eram 430 anos, gente, de escravidão. Tá? Então, era muito tempo, né? Longe do poder de Deus, longe, esqueceram de quem era o Deus deles. Então precisava ter um resgate, era uma coisa muito forte, precisava dessa manifestação de poder. Então Deus vem com essa palavra de cura para restaurar eles. E o Senhor hoje também quer manifestar o poder dele aqui. O Senhor quer manifestar o poder dele na sua vida, esse mesmo poder, não é diferente. Quando você pensar em Pentecostes, você lembra do Espírito Santo, você lembra do poder. Você lembra da pregação, das 3.000 pessoas que se converteram, você lembra. Mas antes, você lembra da promessa de Joel 2 lá, eu derramarei nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Os velhos, né, os jovens, uns vão profetizar, outros vão sonhar. Vai ser tremendo. Todo mundo espera esse avivamento, eu também. Mas antes de chegar lá, você tem que se lembrar de uma coisa. Pentecoste é encontro. É encontro. E o que você vem fazer aqui todo domingo? Um encontro. Então a gente só comemora Pentecoste no dia de Pentecoste? Não. É toda vez que você vai encontrar com Deus. Se você vai encontrar com Deus todo dia de manhã em oração, você está tendo seu momento de avivamento. Seu momento de encontro com o poder de Deus.
Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você olhar, a minha Bíblia tá até difícil de ler. Tá difícil de ler a minha Bíblia. O livro de Êxodo tá difícil de ler. A minha Bíblia. Essa daqui. Tem hora que para eu poder ler Êxodo, eu tenho que pegar outra. Porque eu já encontrei tanta manifestação, eu já chorei, eu já estraguei aqui, eu já borrei. Eu já manchei, as canetas mancharam. Eu já encontrei Deus aqui em tantos momentos sozinha. Sozinha. Tomo meu café, vou ler. E eu amo ler Êxodo. Eu amo ler esse livro. Amo, eu tenho paixão. Olha isso. Só pra vocês terem uma ideia, mas tem páginas aqui que não dá pra ler. Vocês estão vendo de longe, tá? Mas tem página aqui que não dá pra ler. Não dá, tá? E tudo marcado, o poder de Deus. E eu fico assim, quando eu vejo tanto que Deus se manifestou e tanto que o povo se afastava e era rebelde, eu fico, meu Deus, meu estômago dói. Eu me debruço, eu falo, meu Deus, não é possível, meu Deus. Não, tem que ter uma explicação, isso tem que ter uma causa, tem que ter uma explicação. Tem que ter. Mas aí eu leio de novo e eu entendo mais ainda. Não mudou até hoje. Só que esse povo não tinha o Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Esse encontro de poder pode acontecer todo dia, toda hora, o momento que você quiser. Jesus nunca vai falar para você, espera porque eu estou ocupado. Nunca. Nunca. A hora que você quiser encontrar com Ele, basta você dizer, Senhor, eu estou aqui. E Ele vai falar, eu também, eu já estava te esperando. Eu já estava, você chegou agora. Então você pode ter Pentecoste todo dia. Manifestação do poder de Deus, um encontro com Deus todo dia. Em qualquer lugar. Qualquer hora. Isso que aconteceu aqui em Êxodo 5, essa manifestação em Êxodo 19, e a partir de Êxodo 5 até o 19 foi, gente, é muita. Eu desafio vocês, vou deixar aqui lição de casa. Leia e encontre as manifestações, não importa, não é competição, tá? Quero que vocês encontrem as manifestações e marque e fale, eu encontrei uma manifestação. Todo dia, se você encontrar uma, a sua vida vai mudar. Você vai ficar aleluiado. E você vai ver que isso pode ser para a sua vida também. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria falar muita coisa, mas vamos continuar outro dia, já que todo dia é Pentecoste, né? A gente vai continuar falando, porque nós vamos chegar lá em Atos 2. Nós vamos chegar ao que Jesus fez nos tal dos 50 dias. Jesus, mas praticamente é tudo que nós cantamos hoje. Ele veio para restaurar, ele veio para curar, ele ficou porque ele viu que os discípulos ainda precisavam. Eles estavam muito abalados, eles estavam muito tristes, eles estavam desanimados. Então Jesus precisou estar com eles. Imagina quantos encontros. Quando a gente lê lá em Coríntios, fala que mais de 500 pessoas viram o Senhor. Isso é o que está escrito. Agora imagina os que não estão escritos. Jesus foi para o cenáculo 2 vezes. Em João 20, 21, Jesus soprou sobre os discípulos. Ele soprou, ele deu um toque neles, porque aquele momento era muito impactante. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e falou, vocês vão ser minhas testemunhas, mas depois mandou eles para Jerusalém. Fica lá, espera, que o revestimento vai vir. Mas eles andaram 40 dias ali com ele, sendo curados. Aquela cura que acontece lá em João, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama, você me ama, você me ama, 3 vezes. A gente prega só de Pedro, só da cura de Pedro, a restauração de Pedro, mas não foi só Pedro não.
Todos os outros que testemunharam a crucificação de Jesus, todos eles estavam com medo, todos eles estavam apavorados, eles estavam com medo dos romanos, eles estavam com medo da perseguição. Se mataram Jesus, o que vão fazer com a gente? Mas depois, aí Jesus ascendeu, Jesus se foi, e depois veio o Espírito Santo, e fala que eles estavam reunidos num só lugar, não estavam fechados dentro de uma casa não, gente. Outra coisa que às vezes a gente pensa, eles estavam fechados dentro de uma casa, eles não estavam. Lá tinha o cenáculo, tinha o templo, era junto, eles estavam reunidos ali, 120, talvez debaixo de alguma cobertura, né? Eles estavam ali, que nem os crentes, né? Porque no templo reunia todas as religiões, viu? Todos os povos ali, reunia todo mundo. E aqueles 120... eles começaram a falar em novas línguas. Que línguas eram essas? Não era a língua do espírito, espiritual que a gente fala, tá? Aquelas línguas eram as línguas daquelas, tinha várias nações ali no templo. Pessoas que falavam vários idiomas. Tinha mais de 30, se não me engano. Eram 30. Se eu não estiver errada, tá? Não vou falar de números para não errar, depois a gente vê, que eu não tenho certeza. Mas havia muitas nações, línguas diferentes, e aí eles começaram, aquelas pessoas não eram estudadas, eram pescadores, eram agricultores, eles não tinham estudo, eles não tinham saído nunca dali, eles não sabiam outras línguas. E esse povo, essa grande multidão, viu eles profetizando, falando, glorificando a Deus em outros idiomas, e cada um foi se identificando. Quem estava falando em português, né, passamos, digamos assim, se tivesse alguém lá falando glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, um brasileiro ia falar, olha, ele está falando em português, o árabe, o judeu está falando em português. Aí vem um que fala espanhol, el Jehová é digno de alabanza, né? Olha, eu não esqueci. El Jehová é digno de alabanza, digno de alabar, alabemos a Deus. Aí ele ia falar, William, mira, está falando espanhol, está falando nossa língua, nosso idioma, né? Ou algum lá falasse, oh, shuyo, anata wasubarashi, oh, katadesu, oh, yesu asku inushi desu, né? O Nihonjin ia chegar lá, oh, mite, Nihongo de shabeteru no, Nihongo de shabeteru no, né? Então, era isso. Então, isso deixou eles perplexos. E aí eles começaram, eles estão bêbados, porque é muita gente falando, talvez alguns nem entendiam o que estava acontecendo, só quem estava mais perto. E aí Pedro se levanta. Aí Pedro fala, não, ouçam, eles não estão bêbados não, é que o Espírito Santo, a promessa, Joel 2, Pedro, sabe qual foi o sermão de Pedro? Foi o que está escrito em Joel 2. Pedro começou a citar, porque Pedro não estava contando a história que não tinha acontecido ainda. Hoje a gente pode contar, né? Então, Pedro começou a citar tudo que estava escrito em Joel 2. Foi profetizado pelo profeta Joel, que o Espírito de Deus viria e falariam novas línguas, e os velhos iam ter visões, e os jovens iam profetizar. E isso aconteceu porque Jesus de Nazaré veio, morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Essa foi a pregação dele. E depois disso, foram 3.000 almas. Glória a Deus, salvas para a glória de Deus. Foi isso que aconteceu em Pentecoste. Você entendeu o que é Pentecoste? Você deseja Pentecoste para a sua vida? Você deseja esse encontro para a sua vida? Você deseja ter um encontro com o poder de Deus, com a glória de Deus? Então você precisa se preparar. Assim como você se prepara para qualquer encontro. Se prepara. Se prepara para ter um encontro com a glória. Se prepara. Se prepara. Com oração, com mais busca da palavra, com conhecimento, se prepara, porque ele vem. Você querendo ou não vem. A onda já está em movimento, está chegando e vai chegar com grande poder. Vai chegar com grande poder. Eu profetizo em nome de Jesus. Não haverá lugares
Os que não conseguem sentar no chão vai ficar em pé, porque não vai dar para pôr cadeira aqui. Não vai dar para pôr cadeira nesse lugar, porque quando a grande onda vier, quando o Espírito Santo de Deus se manifestar nesse avivamento, pode ser que não seja eu que esteja aqui. Mas este lugar, quem estiver aqui pregando, vai ser usado para poder pregar a palavra de Deus. Quem estiver aqui vai ver, vai viver esse momento. E que o céu testemunhe isso para a glória do Senhor. Quem não pode sentar vai ficar em pé. Essas portas vão ser abertas. Porque vai ter gente lá fora querendo ouvir a palavra de Deus. Essas janelas vão ser abertas. Porque vai ter gente aqui fora, igualzinho era lá no cenáculo, gente pendurada em tudo quanto é canto, querendo ouvir a palavra de Deus e querendo ver o que Ele vai fazer. Você crê nisso? Você crê nisso? Crê nisso de verdade? Você anseia por isso? Você deseja ver isso acontecer? De verdade? Então se prepara. Há tempo para você. Não pensa que o seu tempo passou. Não pensa que você talvez respondeu: ah, Senhor, eu já disse sim ao seu chamado. Eu já falei que sim. Eu já aceitei o teu convite. Eu já entrei no ministério. Mas o meu tempo já passou. Agora é uma nova geração. Você está vivo? Você está respirando? Você é essa geração. Você é essa geração. Você quer esse encontro? Você quer Pentecoste? Então se prepara. Se prepara. Porque a nuvem da glória do Senhor, a nuvem da presença do Senhor vai se manifestar. E vai nos envolver. E vai deixar a gente aqui igual eles ficaram. Igual no tempo em que eles entraram no templo. E a glória do Senhor era tanta, era tamanha, que os sacerdotes não suportaram ficar em pé. Caíram. Porque a presença é tão grande. Quando você se encontra com a presença de Deus, você não permanece em pé. Você se humilha. Você dobra os joelhos. Você chora. São sinais, são evidências. E não tem nada a ver com temperamento, viu? Que a Bíblia fala. Isso não tem a ver... Ai, eu não sou assim. Você não é. Mas a Bíblia tem um versículo aqui que ensina que você deve adorar a Deus com fervor. Que você deve orar ao Senhor com fervor. Que você deve se lançar para encontrar com Deus com fervor. E não tem nada a ver com temperamento. Não tem nada a ver. É uma postura. Então se prepara. Começa a trabalhar aqui. Para que você esteja pronto. Para ser um instrumento poderoso. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito de Deus venha sobre nós. Que o Senhor nos carregue com as porções que Ele tem para a nossa vida. Eu quero muito óleo. Eu quero muita unção. Eu quero viver esse tempo. Que o Senhor, eu não sei quantos dias o Senhor tem contado para mim na terra, mas eu desejo, do fundo do meu coração, com toda a força do meu ser, eu desejo ver isso acontecer. E mais do que ver, eu quero ser participante disso. Eu não quero ficar de fora. Em Deus, os meus sonhos ainda não morreram. Eles são renovados dia após dia. Aleluia. Aleluia. Então, você começa preparando o altar para Deus mandar o fogo, preparando, né? Para poder acender o fogo. Então, prepara o seu coração, porque o Senhor começa a pedir para Ele acender o fogo do teu coração. Começa a pedir para Ele acender o fogo do teu coração. Aleluia. Começa a pedir para Ele acender o fogo do teu coração. Aleluia. Vem, Senhor, e acende o fogo. Aleluia. Vem acender o fogo, Senhor. Vem acender o fogo, Senhor. Aleluia. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei. Eu não
Deus, vem, vem. Acende o teu fogo, Senhor, no nosso coração, no nosso viver. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar, não há outro lugar onde eu queira estar, Senhor. Que seja, Senhor, teu amor envolvido pelo teu poder, pela tua graça. Aleluia, acende o fogo daquele que clama, acende o fogo, Senhor, daquele que deseja mais de ti, todo aquele que deseja mais de ti nessa hora. Acende o fogo no coração daquele que clama, acende o fogo daquele que clama. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei. Eu não terei coração de faraó, eu terei coração de servo e de filha do Senhor. Aleluia! Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo no meu coração, eu quero estar preparada, eu quero estar pronta para o encontro contigo, Senhor. Eu quero ser, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Eu preciso de ti, Senhor, mais que o ar que eu respiro. Senhor, afasta a frieza nessa hora, afasta a frieza nessa hora, afasta a falta de fé nessa hora. Vem queimar, Senhor, queima a falta de fé, queima, Senhor, queima, Senhor, queima, Senhor, agora em nome de Jesus. Afasta tudo que me afasta desse momento contigo. Eu vou me encontrar contigo. Acende o fogo, Deus, eu não resistirei. Eu não procurarei, Senhor, a tua presença, Senhor. Estende as tuas mãos, estende as tuas mãos. Olha o fogo do Senhor sobre as tuas mãos. Olha o fogo do Senhor sobre as tuas mãos. Olha o fogo do Senhor sobre as tuas mãos. Olha o poder do Espírito Santo. Olha o poder. Olha Deus enchendo vocês de poder. Olha o que está acontecendo. Olha o que você começa a olhar agora. Aquilo que você vai fazer para o Senhor. Começa a ver. Deus usando você, a sua casa. Deus tomando a sua boca. Deus tomando o seu entendimento. Abrindo seus olhos. Te trazendo revelações. Do reino espiritual. Daquilo que ninguém ainda viu, mas o céu viu. Olha o poder de Deus. Olha o poder de Deus te envolvendo. Olha o fogo de Deus te envolvendo nessa hora. Aleluia. Olha o poder de Deus. Olha o fogo. Senhor. Olha esses corações, Senhor. Olha esses corações, Senhor. Pedindo que o Senhor acenda o fogo. Que o Senhor acenda o fogo neles, Pai. Acende o fogo em meu coração, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Eu sou para ti, Senhor. Eu corro, Senhor, porque eu quero, Senhor, eu desejo. Senhor.
Deus, eu peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse fogo, Senhor, que foi aceso no meu coração e no coração dos teus filhos, daqueles que pediram, que clamaram, nunca se apague, nunca se apague. Que esse fogo, Senhor, incomode eles nos momentos, Senhor, de muito conformismo, no momento, Senhor, de muito conforto, eles sejam incomodados, ó Deus, para estar diante do Senhor te buscando, para buscar te conhecer mais e mais no profundo, Deus. Que esse fogo queime no coração deles de amor pelas almas. Oh, que esse fogo queime no coração deles, Senhor, para purificá-los, ó Deus, cada dia mais, santificá-los, ó Deus, para que eles sejam mais e mais como vasos que honra e que glorifica o teu nome, Pai, nessa terra. Em nome de Jesus. E acima de tudo isso, que esse fogo, Senhor, aceso, Deus, esse fogo aceso, nunca, 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 nunca se apague. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 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 Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor.